Olá, seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Trump busca encontro com Putin para encerrar guerra na Ucrânia. No Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta quinta-feira, 23/11, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que deseja se reunir com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o objetivo de encerrar a guerra na Ucrânia. Ele enfatizou que a questão não se trata de economia ou outras motivações, mas da necessidade de evitar que milhões de vidas sejam desperdiçadas nesse conflito prolongado. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Durante o evento, Trump afirmou que pretende pressionar a Arábia Saudita e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para que reduzam o custo do petróleo, o que exigiria um acordo entre os membros do cartel para aumentar a produção. O presidente expressou surpresa pelo fato de essa ação não ter sido tomada antes das eleições, sugerindo que isso demonstrou falta de apoio por parte dessas nações. Trump também declarou que, se os preços do petróleo caíssem, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria imediatamente. Essa afirmação indica que a economia russa depende fortemente da manutenção de altos preços no setor energético para sustentar sua campanha militar. A pressão sobre o mercado de petróleo poderia, portanto, ser um fator determinante para encurtar a duração do conflito. Além disso, o presidente americano argumentou que, com a redução nos preços do petróleo, ele exigiria a queda imediata das taxas de juros, enfatizando que essa medida deveria ser adotada globalmente. Na visão de Trump, a redução das taxas de juros poderia beneficiar a economia mundial, acompanhando a política monetária dos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia continua sendo um dos principais desafios globais, com a Rússia demonstrando pouca disposição para recuar de suas ambições territoriais. O conflito, iniciado em 2022, já custou incontáveis vidas e resultou em uma crise humanitária sem precedentes na região. Apesar de sanções econômicas aplicadas por vários países ocidentais, Moscou segue firme em sua ofensiva, desconsiderando as perdas humanas e os impactos diplomáticos. Especialistas apontam que a pressão sobre o setor de energia russo pode ser uma das estratégias mais eficazes para forçar Putin a reconsiderar sua posição. A dependência da economia russa nas exportações de petróleo e gás é um fator crucial que pode ser explorado para debilitar a capacidade do país de financiar sua guerra. A proposta de Trump de se encontrar com Putin levanta questionamentos sobre até que ponto o líder russo estaria disposto a negociar, considerando sua história de resistência a pressões externas. Putin tem reiteradamente desafiado o Ocidente e demonstrado que não cederá facilmente. Além disso, a viabilidade de um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia depende não apenas da diplomacia, mas também da capacidade de se impor condições que realmente impactem os interesses russos. Os aliados europeus acompanham atentamente as movimentações dos Estados Unidos nessa questão. A guerra na Ucrânia tem provocado instabilidade na Europa, afetando mercados e forçando um aumento significativo nos gastos militares dos países membros da OTAN. Muitos líderes europeus têm insistido na necessidade de maior pressão sobre a Rússia e na continuidade do apoio à Ucrânia. A situação também reflete as complexidades da política global, onde cada movimento precisa ser calculado para evitar reações adversas. As relações entre os Estados Unidos e a Rússia já estão em um ponto crítico, e qualquer tentativa de negociação requer um equilíbrio delicado entre diplomacia e imposição de sanções mais duras. Outro ponto a ser considerado é o impacto dessa guerra na economia global. O prolongamento do conflito tem gerado instabilidade nos mercados energéticos e na segurança alimentar, com efeitos sentidos em diversos países, especialmente aqueles dependentes das exportações de trigo e outros produtos da região. Com isso, resta dúvida sobre o real impacto de uma possível reunião entre Trump e Putin. Se o líder russo se recusar a negociar, quais seriam os próximos passos para garantir que a guerra na Ucrânia tenha um desfecho que impeça novos avanços territoriais e garanta a segurança da região? Agora vamos falar sobre Israel e Líbano negociam prolongamento do cessar-fogo com Hezbollah. Israel e Líbano estão conduzindo negociações por intermédio de mediadores para estender o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah por mais 30 dias, antes do prazo de expiração neste domingo. A trégua, iniciada no fim de novembro, conteve a pior escalada de confrontos entre Israel e o grupo terrorista libanês em quase 20 anos. Israel respondeu a meses de ataques cruzados através de uma ofensiva contundente no sul do Líbano, buscando neutralizar a ameaça.
Pelo acordo vigente, o Hezbollah deveria recuar para além do rio Litani, enquanto as Forças de Defesa de Israel, IDF, deveriam retirar-se da região e ceder lugar às Forças Armadas Libanesas, LAF. Contudo, as IDF ainda mantêm presença em diversas posições, justificando a permanência devido à atividade remanescente do Hezbollah ao sul do Litani e à lentidão das LAF em se deslocarem. Enquanto Israel sustenta que suas ações estão dentro dos limites do cessar-fogo, o governo libanês alega que houve centenas de violações, incluindo ataques aéreos e demolições, que teriam causado várias mortes. No início da semana, o Hezbollah ameaçou reagir caso Israel não cumpra os prazos estabelecidos, reforçando sua posição contrária à extensão da trégua. Em meio a essa tensão, fontes envolvidas nas negociações indicaram que o plano em discussão prevê a prorrogação do cessar-fogo por mais 30 dias, com revisão posterior conforme o progresso da implantação das LAF. Durante esse período, tropas israelenses permaneceriam em 5 pontos estratégicos do Líbano, garantindo segurança até que o Hezbollah seja efetivamente contido. Em 18 de janeiro, o embaixador de Israel em Washington, Mike Herzog, explicou que Israel mantém conversas com o governo Trump para viabilizar o tempo necessário para o exército libanês assumir sua posição conforme o acordo. Em 15 de janeiro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, relatou que as forças de paz encontraram mais de 100 esconderijos de armas do Hezbollah, aumentando as tensões entre as LAF e o grupo terrorista sobre o destino desse arsenal. O Hezbollah defende a transferência das armas para o norte do Litani, enquanto seus opositores exigem a destruição. Os confrontos intensificaram-se após ataques do Hezbollah contra Israel no fim de 2023, em apoio ao grupo terrorista Hamas, logo após o ataque terrorista de 7 de outubro. A resposta israelense deixou milhares de mortos no Líbano, incluindo líderes do Hezbollah, além de danos severos à infraestrutura do grupo. A luta também forçou o deslocamento de milhares de civis de ambos os lados da fronteira e devastou regiões inteiras do sul e leste do Líbano. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.